Hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto de Lucas 19 que me chamou muita atenção. Ele conta a história de Zaqueu e o tema dessa mensagem é Jesus come com todos. O texto que a gente vai usar como base é Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler para vocês agora. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade de toda a minha riqueza aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. É muito interessante a gente pensar em como Jesus ele confrontou a religiosidade da sua época pelo simples fato dele se importar com todas as pessoas. Jesus ele caminhou ao longo do seu ministério dando muita atenção às pessoas, a sentar à mesa e comer com todo tipo de pessoas, a sentar à mesa e ensinar os seus discípulos. Jesus ele aparece muito mais em encontros individuais do que necessariamente pregando para multidões. O Novo Testamento é um compilado, os Evangelhos é um compilado de várias histórias de como Jesus se importou com uma pessoa e foi ao encontro de uma pessoa para revelar o amor do Pai. E nesse contexto é muito interessante a gente pensar que as únicas pessoas que tinham problema com Jesus ou que viam coisas para serem criticadas na postura de Jesus eram os religiosos, eram os mestres da lei da época. Os pecadores gostavam de Jesus, a multidão gostava de Jesus e queria estar próximo dele. As crianças gostavam de Jesus, as pessoas elas eram fascinadas porque Jesus ele não apenas ensinava a lei, mas ele ensinava como quem tinha autoridade. Aquilo que Jesus falava e aquilo que ele fazia estava caminhando em consonância. Então, quando Jesus ensinava sobre algo, a vida dele tinha autoridade, porque ele vivia de acordo com aquilo. E a gente vê em vários momentos Jesus ofendendo a religiosidade da época, simplesmente porque ele curou uma pessoa num dia que não deveria, pela religiosidade, ser curado, porque ele quebrou um protocolo e falou com uma mulher quando as pessoas não falavam com mulheres naquele momento histórico. Então, Jesus ele caminhou como alguém que se importava com as pessoas. Isso porque ele veio para cumprir a lei. E ele veio para nos ensinar que toda a lei de Moisés, tudo aquilo que Deus deixou como parâmetros para a humanidade, parâmetros para o seu povo, tudo aquilo se resumia, em essência, no amor. Então, Marcos 12 fala sobre isso. O amor ao Senhor, o amor a Deus com toda a nossa mente, com todas as nossas emoções, com toda a nossa força, com tudo que há em nós, é o alvo para ser o centro das nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, a consequência natural disso é que eu vou amar aquilo que Deus ama. Então eu vou amar as pessoas, não apenas como eu me amo, que é o que Marcos 12 fala, mas vai além. Em João 15, no final do seu ministério, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, ele dá um passo além. Ele diz que nós precisamos amar as pessoas como ele nos amou. Então, no começo do seu ministério, Jesus diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E lá no final, antes dele passar pela cruz, ele amplia esse conceito de amar ao próximo, falando que nós deveremos amar ao próximo como ele nos amou, porque ele deu o exemplo várias vezes sobre isso. E essa história de Zaqueu, ela me lembrou de uma parábola que está em Mateus 22, a parábola do grande banquete. Um momento que Jesus está ensinando sobre o reino
e ele ensina que o reino dos céus é como uma grande mesa de festa, é como o banquete de um casamento, a gente pode usar esse exemplo, em que muitas pessoas foram convidadas para estarem sentadas nessa mesa, para participarem dessa festa, e não corresponderam a esse convite, ignoraram esse convite. E então o rei manda chamar as pessoas que ninguém queria convidar para uma festa, manda chamar as pessoas que viviam nas ruas, as pessoas que eram doentes, as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade naquele momento. Jesus usa um exemplo muito específico que realmente confronta a forma como aquelas pessoas que estavam ouvindo o discurso dele enxergam as pessoas, né? Jesus usa exemplos nessa parábola de pessoas que naquele momento seriam consideradas pessoas rejeitadas pela sociedade. E no fim das contas, essas pessoas são as que aceitam o convite e que vêm para a festa. E essa parábola ela nos ensina que o reino dos céus ele está aberto para todo aquele que crê, para todo aquele que confessar Jesus, para todo aquele que quer se relacionar com Jesus. Existe um elemento muito importante da nossa caminhada com Deus, que é a nossa intencionalidade. Romanos 12 fala sobre isso. O culto que Deus espera receber de nós, a adoração que Deus espera receber de nós, é a nossa vida toda oferecida para Ele como um sacrifício vivo. E a Bíblia diz que esse é o nosso culto racional. Em outras palavras, quando você é intencional no seu posicionamento de ir até Deus, quando você é intencional em buscar Deus, quando você expressa isso em atitudes mais do que palavras, quando você não se relaciona com Ele apenas da boca para fora, mas de todo o seu coração, é nesse momento que você está oferecendo a adoração que Jesus espera receber de você. E isso não apenas no momento que a gente vai até a igreja, mas no nosso dia a dia, na forma como a gente trata as pessoas, na forma como a gente administra aquilo que Deus nos deu, na forma como a gente vive a nossa vocação. E isso é muito importante para nós nesse tempo, né? A gente está tendo uma grande oportunidade de entender que é muito mais importante ser igreja do que ir à igreja. Ir à igreja é maravilhoso, eu tenho certeza que todos nós estamos com saudade de estar reunidos. Hebreus 10 fala sobre isso, da importância de não negligenciar a congregação, a importância de não ignorar estar juntos, estar reunidos, né? O texto fala que a gente é fortalecido e a gente precisa valorizar isso, ainda mais quando a gente percebe que os dias estão maus. Mas igreja é quem nós somos templos vivos do Espírito Santo, nós somos o povo de Deus, nós somos a noiva de Cristo. Em qualquer lugar que nós estivermos, o Espírito Santo está conosco, Deus habita em nós através do Espírito Santo e por isso nós podemos nos relacionar com Ele em qualquer lugar. E eu amo pensar nesse contexto dessa parábola de como Jesus ele quer se relacionar com todos. Como Jesus ele veio para abrir espaço na mesa para todos. E muitas vezes a religiosidade nos impede de perceber isso, né? O reino de Deus ele pode ser simbolizado por essa grande mesa, né? E aí eu penso em Apocalipse 3:20, é uma fala do próprio Jesus. Essas cartas de Apocalipse são cartas para igrejas específicas, mas elas também representam cartas que podem ser aplicadas para a igreja de todo o tempo, né? Todos os momentos da história. Esses princípios das cartas de Apocalipse, eles são princípios que nos ensinam até hoje. E em Apocalipse 3, é aquele famoso texto, eu acredito que você conhece, que Jesus diz: eu estou à porta e bato, se você abrir a porta e você me permitir entrar, eu vou entrar e nós vamos fazer uma refeição juntos, eu vou me assentar à mesa com você. E Jesus ele está realizando isso hoje. Talvez você está assistindo esse vídeo e você tenha encaminhado a sua jornada até aqui sem se relacionar em intimidade, proximidade com Jesus. Talvez você está assistindo esse vídeo e você já frequentou uma igreja, você já caminhou muito próximo, até mesmo da religião, mas você hoje está afastado de um relacionamento com Jesus. E Jesus ele quer entrar no seu coração, ele quer entrar na sua casa. O direito de abrir ou não a porta é seu, você tem essa possibilidade, essa escolha, mas a melhor escolha que alguém pode fazer
é abrir a porta para Jesus entrar. Quando a gente abre a porta do nosso coração, Jesus ele vem e se assenta à mesa conosco. Então, eu quero que você pense agora na última refeição que você fez com a sua família. Aquele momento em que vocês tiveram um tempo junto, um tempo de qualidade. Eu creio que nessa quarentena, muitas pessoas que há muito tempo não se assentavam à mesa com as suas famílias estão fazendo isso para comer juntos, talvez para jogar algum jogo, ter alguma brincadeira, ter um tempo de qualidade. E Jesus usa esse exemplo tão simples de quando você abre a sua vida para mim, eu quero entrar para estar à mesa com você, eu quero entrar para ter intimidade com você. E é nesse lugar de estar à mesa com Ele que Ele nos ensina, que Ele nos fortalece, que Ele nos pastoreia. E uma pessoa que fez isso de uma maneira sensacional é Zaqueu. Por isso que eu escolhi esse texto. Eu aprendo muito com Zaqueu, né? Zaqueu é um exemplo para nós de alguns princípios que nós precisamos aplicar na nossa vida, no nosso relacionamento com Jesus. E o exemplo dele vale para você que está assistindo esse vídeo e talvez não conhece Jesus ainda não começou uma caminhada de amizade com ele, mas também vale para você que, assim como eu, está na igreja há muito tempo, conhece um pouco sobre Jesus, mas quer continuar conhecendo mais, quer continuar caminhando com ele. Primeiro ponto que me chama muita atenção é que Zaqueu ele tinha um passado, né? Quando Lucas ele ressalta que Zaqueu era um cobrador de impostos, ele estava apresentando Zaqueu com o seu passado, apresentando ele com a bagagem que ele carregava. Só a título de curiosidade, um cobrador de impostos era uma pessoa que ele era do povo de Israel e ele trabalhava para o império que estava oprimindo Israel naquele momento, cobrando impostos. Então é como se hoje no Brasil a gente tivesse alguém que fosse brasileiro, que estivesse cobrando a gente, cobrando impostos abusivos de nós para levar para uma outra nação. Isso certamente seria uma coisa que nos deixaria indignados. E nesse contexto é mais profundo ainda, porque a gente não está falando só do contexto de nação. A gente está falando do contexto de Israel, que sabia que era o povo escolhido de Deus. Então eles estavam vivendo um contexto de opressão, um contexto considerado até mesmo de escravidão. E aí alguém de dentro do povo de Deus está cobrando impostos, e os cobradores de impostos eles tinham a característica de muitos serem corruptos, muitos cobrarem abusivamente, cobrarem acima do que estava estabelecido pelo próprio império opressor. Mas assim como Zaqueu, todos nós temos uma bagagem, todos nós temos um passado. Talvez você que está me assistindo, o seu passado já ficou para trás e você está caminhando com Jesus já faz um tempo, ou talvez você está assistindo isso e o seu passado é o seu presente, é o que você está vivendo agora. Você tem coisas na sua vida que elas apontam que você está distante de Jesus. Mas assim como Zaqueu, todo mundo é bem-vindo e a única coisa que a gente precisa fazer é se aproximar, né? Zaqueu quis ver Jesus de perto. Então, quando ele soube que Jesus estava passando ali na região dele, ele já procurou um lugar e planejou estar em um lugar em que Jesus passaria. Ele deu o primeiro passo. Zaqueu, ele foi intencional. E aí eu me lembro de quando Jesus ele fala, em Mateus no capítulo 11, que nós devemos vir até ele. O convite de Jesus é: vinde a mim você que está cansado, vinde a mim você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar, eu vou te ensinar a ser como eu, a ser manso e humilde de coração, e então você vai caminhar debaixo de um fardo que é leve e de um jugo que é suave. Esse jugo fala da liderança de Jesus sobre as nossas vidas. Quando nós chegamos até Ele, Ele se achega até nós. Tiago 4 fala sobre isso. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima de nós. E então, nessa relação de intimidade, a gente é transformado. Os fardos que nós não precisamos carregar, Jesus ele nos livra deles. Jesus transforma o nosso coração e a gente começa a caminhar como ele caminhou, caminhar debaixo da liderança dele. E foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu deu esse passo. Só que é bem interessante pensar que Zaqueu ele tentou chegar até Jesus pelos seus meios próximos, né? Pelos seus meios próprios. Então, se a gente lê aqui no versículo 4, diz que Zaqueu correu adiante,
onde Jesus passaria, e ele subiu numa figueira. E eu fiquei pensando hoje, eu creio que o Espírito Santo ele me deu um insight sobre esse texto. Eu fiquei pensando por que Lucas citou qual era o tipo de árvore que Zaqueu subiu. Poderia falar simplesmente que ele subiu numa árvore. Eu amo Lucas, eu acho o evangelho dele mais detalhado. Eu gosto de ler o evangelho de Lucas e imaginar como Lucas era, né? Ele também escreveu Atos e ele era um médico, então era uma pessoa instruída. E quando você lê os textos de Lucas, você vê muita riqueza de detalhes. Lucas ele era um ótimo contador de histórias. Tem aspectos do ministério de Jesus, histórias que só estão registradas no Evangelho de Lucas, e eu creio que ele colocou a figueira aqui para simbolizar algo para nós. Eu quero compartilhar com você aquilo que veio ao meu coração enquanto eu estava lendo isso. Lembra que em Gênesis, quando o homem e a mulher pecam no Éden, isso está registrado em Gênesis 3, logo após o pecado eles escolhem folhas de figueira para eles, e eles tentam fazer roupas para cobrir a nudez deles com folhas de figueira. E aí depois a gente vê que Deus vem ao encontro deles, né? Deus não deixou de vir ao jardim porque o homem pecou. Deus veio, Gênesis 3:8 fala isso. Na viração do dia, como ele fazia todos os dias, Deus veio, mesmo quando o homem e a mulher tinham pecado. E aí você conhece essa história, eu não vou me aprofundar nela. Mas no final de tudo, depois de Deus estabelecer a consequência do pecado para a serpente, para o homem, para a mulher, Deus faz roupas com as mãos dele e veste o homem e a mulher. Aquilo era um símbolo de que chegaria um tempo em que o Messias viria, aquele que era descendente da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente, e nós seríamos revestidos da justiça dele. Em Romanos 5, Paulo fala que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, que nós estamos revestidos de Cristo Jesus. Deus olha para nós hoje e ele nos enxerga a partir da sua graça, da sua misericórdia, ele nos enxerga a partir do sacrifício de Jesus e ele nos enxerga cobertos pela justiça de Jesus. E aí tem um momento também, em Mateus no capítulo 21, que Jesus amaldiçoa uma figueira porque ela não deu frutos. E talvez você conheça esse texto, talvez assim como eu, você sempre ficou perguntando por que Jesus amaldiçoou aquela árvore, por que ele foi tão radical. Eu não quero fazer teologia disso, mas eu quero compartilhar com você os insights que vieram no meu coração hoje. Porque Lucas cita que Zaqueu tentou se aproximar de Jesus subindo em uma figueira. E aí eu fiquei pensando, né? A figueira ela pode representar nesse contexto a nossa velha natureza, os nossos velhos métodos de tentar se aproximar de Deus. Então, assim como no Éden, após pecar, o homem se cobriu de folhas de figueira, talvez seja até por isso que Jesus amaldiçoou aquela árvore, aquela figueira. Talvez isso seja um símbolo de que Jesus ele estava mostrando ali que viria uma aliança superior, viria uma nova aliança em que nós seríamos revestidos da graça dele. Mas aí Zaqueu tenta se aproximar de Jesus subindo nessa figueira. E eu fiquei pensando, né? A forma como Zaqueu se aproxima de Jesus não é o que determinou Jesus vir ao encontro dele. Jesus ele já veio ao encontro de Zaqueu, ele já sabia que ele iria encontrar Zaqueu ali, e ele chama Zaqueu pelo nome. Então, acredito que isso fala muito conosco, que já estamos caminhando com Jesus há um tempo, de que nós não precisamos tentar nos aproximar de Jesus pelos nossos métodos, pelas nossas fórmulas, por aquilo que a gente religiosamente estabeleceu, mas a gente simplesmente precisa vir, e quando a gente vem, ele também vem ao nosso encontro. E talvez você que está me escutando e que nem sabe como começar um relacionamento com Jesus e já ouviu tanta coisa, já ouviu tanta religião, tantos ensinos falando que tem que ser dessa forma ou daquela forma, na verdade o que importa é vir, porque todo mais Jesus já fez, né? Ele já fez na cruz tudo que era necessário para abrir o caminho, para que a gente chegue até o Pai com confiança, debaixo da sua graça. E aí, Jesus chama Zaqueu e fala para Zaqueu descer. Descer, eu acredito que nesse contexto simboliza arrependimento, simboliza você
reconhecer que você precisa e reconhecer que não é da sua forma, reconhecer que do jeito dele é o jeito correto e do jeito dele é melhor. E aí eu me lembrei de Jeremias 18, aquele texto que Deus ele quer ensinar o seu profeta sobre como ele trabalha. E aí ele fala para o seu profeta: desce até a casa do oleiro, que eu vou mostrar para você como eu trabalho com o homem. E aí naquele contexto, provavelmente você conhece essa história, o profeta vai até a casa de um oleiro e vê como o oleiro molda o barro, como o oleiro refaz o vaso, todas as vezes que for necessário. E aí Deus ensina que é assim que ele trabalha conosco. Então eu creio que para muitos que estão assistindo essa mensagem hoje, esse processo de quarentena que nós estamos passando, de confinamento, é um processo em que nós estamos descendo a casa do oleiro, nós estamos descendo da figueira e nós estamos indo para o relacionamento com Jesus como sempre deveria ter sido. Porque Jesus fala para Zaqueu: eu quero que você desce, e aí Jesus fala para ele: hoje eu vou me hospedar na sua casa. Então quando Jesus quis se revelar para Zaqueu, ele se revelou para Zaqueu na intimidade do lar, se revelou para Zaqueu sentado à mesa. E aí o povo se indignou, a religião ficou ofendida porque Jesus foi comer na casa de uma pessoa que era de má reputação, uma pessoa que era considerada corrupta, e isso demonstra como nosso coração muitas vezes não está conectado com a essência do coração de Deus. Então essa mensagem de Jesus come com todos é uma mensagem simples que aponta quem Jesus realmente é. Alguém que veio para alcançar todos e que está de braços abertos para receber todos. E nós, como seus filhos, nós que já dizemos e confessamos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, nós precisamos ter um olhar pelas pessoas como é o olhar de Jesus por todos nós, o olhar de Jesus por toda a humanidade. Aquele famoso texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu um Filho único para que Ele pudesse ter vários filhos. E todo aquele que nele crê tem então a vida eterna, não experimenta a morte. Nós temos a possibilidade de escolher crer nele hoje. E isso é sensacional. E aí, o que mais me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia não relata o que Jesus fez na casa de Zaqueu, não relata qual foi a conversa, não relata como foi esse jantar, essa noite que eles passaram juntos. Não tem nenhum registro de como isso aconteceu. Talvez os discípulos não foram com Jesus, não foram convidados e por isso que não tem nenhum detalhe sobre essa noite, mas eu creio que talvez a Bíblia não relate como foi esse jantar, porque o homem ama fórmulas, né? Talvez se tivesse sido registrado o que Jesus falou, como ele trabalhou com Zaqueu, a gente iria pegar isso e aplicar como uma fórmula, criar um novo método. A gente ama método, né? A igreja ama criar métodos e fórmulas, mas na verdade o que precisa é a simplicidade do relacionamento. A gente não sabe o que Jesus falou para Zaqueu e como foi esse jantar, mas a gente sabe que em uma noite, sentado na mesa com Jesus, esse homem ele se arrepende dos seus pecados e ele muda de vida. Eu creio que Zaqueu ele é um exemplo muito claro do que arrependimento realmente significa. Depois desse jantar ele diz: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei 4 vezes mais. Essa é uma conta que não fecha. Essa é uma conta que uma pessoa que era gananciosa, que era considerada corrupta, que era mal visto por uma cidade toda, né, ao ponto de Jesus ser criticado simplesmente porque ele foi jantar na casa dessa pessoa. Em um jantar com Jesus, ele decide que ele não vai mais ser ganancioso, que o dinheiro não vai mais controlar o coração dele e restituir aquilo que ele fez. Então, arrependimento é você abrir mão da sua velha vida e decidir viver a partir do que Jesus pensa ao seu respeito, a partir do que é possível para você por causa de Jesus. E eu creio que essa é uma noite para nós nos arrependermos. Eu creio que esse é um momento em que existe um convite para nós entrarmos nesse lugar de arrependimento, porque nós estamos assentados à mesa com Jesus e na mesa sempre há transformação. Na mesa
a mudança na mesa, a restauração. E Jesus conquistou uma vida incrível para nós, uma vida abundante, uma vida plena. E para a gente viver essa vida plena, a gente precisa abrir mão dos nossos velhos hábitos, abrir mão da nossa velha natureza e depender do sacrifício dele na cruz, depender daquilo que ele conquistou para nós e viver a partir disso. Porque no fim das contas, o que Jesus fala sobre Zaqueu ele revela o coração de Deus por todos os seus filhos, né? Jesus diz que hoje entrou salvação na casa desse homem, hoje entrou salvação na vida dele, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E ele também é filho de Abraão. Então o que Jesus estava dizendo ali é que aquela promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, de eu abençoarei todas as nações da terra através de você, Deus ele sempre revelou que o objetivo dele era alcançar toda a humanidade. E naquele momento Jesus está confrontando a religiosidade da época, confrontando as pessoas que pensavam que elas eram especiais porque elas faziam parte do povo de Deus e dizendo que ele queria alcançar todos. E Jesus é aquele que come com todos. Então, é uma breve reflexão para o seu coração, mas eu queria orar agora e eu queria que você que está assistindo esse vídeo e você ainda não conhece Jesus ou você ainda não se relaciona com Jesus, eu queria te convidar para fazer uma oração comigo agora. Como que isso vai funcionar? Eu vou realizar essa oração e você vai repetir ela comigo. E se você está fazendo essa oração pela primeira vez, eu queria que você enviasse um e-mail para nós, nesse endereço que está aparecendo para você, para a gente poder se conectar com você e poder servir você de alguma maneira. Então feche os seus olhos agora e eu queria que você orasse assim comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu te recebo no meu coração. Eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Jesus, eu te peço que você me perdoe de todos os meus pecados. Eu te peço que você escreva o meu nome no teu livro de vida. E eu quero, Jesus, estar assentado à mesa com você. Eu quero viver uma vida de relacionamento e de intimidade contigo. E eu também quero fazer uma oração por você que está assistindo esse vídeo e que a partir dessa mensagem você entendeu que você precisa ter um coração como o de Jesus, olhar as pessoas como Jesus olha e revelar para as pessoas esse Jesus que come com todos. Então eu vou fazer essa oração e eu quero que você ore daí também junto comigo e você diga amém sobre essas palavras na sua vida. Jesus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado porque você nos alcançou. Obrigado porque você se revelou a nós e hoje nós conhecemos o teu amor. Nós fomos alcançados pela tua bondade que nos levou ao arrependimento. Jesus, eu peço para que você nos dê olhos como os teus olhos e um coração como o teu, para que a gente enxergue o nosso próximo como você enxerga e nós sejamos mensageiros das boas novas na vida dessas pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo culto.